Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno e repercutir as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo quero falar do Serginho, que deve estar chegando segunda-feira, Andrei Santos, que pediu para jogar contra o Goiás, vamos falar também do Lianco, do Lanzini e de uma provável dupla de ataque aí nesse jogo tão importante e decisivo contra o Goiás. Pedro Raul e Ryan, gosta dessa ideia? Quero trazer aqui também uma resenha do nosso ídolo Pedrinho, na minha visão, aí o melhor comentarista da atualidade, falando da importância do camisa 10 no Vasco e também no futebol em geral, uma resenha maneira, porque eu vou pegar esse gancho aí do Pedrinho e é uma função, é um jogador que o Vasco precisa muito, muito mesmo, esse meia armador. Mas eu vou falar uma outra função que, cara, eu sinto falta no Vasco, mas há muito tempo, família vascaína. Vamos começar a nossa resenha falando do Serginho, né? Primeiro reforço do Vasco aí para a segunda janela. Alguns gostam de pontuar. Primeira aposta do Vasco para a segunda janela. Tá na tela para vocês. Serginho tem previsão de chegada ao Rio para a próxima segunda-feira. Atacante, né, que vem mantendo a forma em Belo Horizonte até se apresentar ao nosso Vascão. Na atual temporada, Serginho fez 32 jogos, 3 gols e 6 assistências. A última partida do Serginho foi no dia 30/5, aí 30 de maio, então vai ter aí, a gente pode arredondar, um mês até estrear com a camisa do nosso Vascão. Cara, é uma função que o Vasco necessita demais nesse momento, a gente sabe da importância dos jogadores de lado de campo, o Peck começa bem a temporada e agora tá oscilando demais, o Alex Teixeira não consegue render, não joga aquele futebol que a gente esperava do Teixeira, então o Vasco necessita muito de um jogador do lado de campo. Ele costuma jogar pelo lado direito, lá no futebol, lá no time dele era capitão, mas é a primeira oportunidade aí no futebol brasileiro que o Serginho vai ter. Vem jogando aí em cenários menores, né, no futebol europeu, Macedônia, Albânia, e agora teve uma oportunidade num futebol mais competitivo, vamos dizer assim, que é o futebol turco. A gente espera aí que o Vasco possa acertar nessa aposta e o Serginho possa contribuir aí com o nosso Vascão. Antes de falar do Andrei e do Pedro Raul e Ryan, né, como dupla de ataque, vamos falar aí dos reforços do Vasco, né? Vamos falar primeiro do Lianco, vou botar na tela para vocês aí, né? Contratação de Lianco já estaria, né, encaminhada, né? Um zagueiro que atualmente está no Southampton, lá na Premier League, mais um jogador que disputou uma liga, brigou para não cair e cair. Espero que essa energia negativa fique por lá. Outra informação aqui também do Lucas Pedrosa é a seguinte: o Vasco já tinha feito uma consulta ao zagueiro no início do ano, mas o Southampton só aceitava a venda. Hoje a situação mudou, o Gigante da Colina busca um empréstimo. Há mais otimismo nessa situação, já que o defensor também se mostra disposto a defender o Cruz Maltino. Cara, a minha avaliação técnica em relação ao Lianco, não posso acrescentar nada, porque há muito tempo eu não vejo o Lianco jogar. Poderia ter assistido agora nessa última rodada da Premier League, né, onde eles enfrentaram o Liverpool, uma partida de muitos gols, mas acabou que eu não consegui assistir. Então é difícil eu dizer aqui que o Lianco vai acrescentar para o nosso Vascão. Eu espero que ele possa ser melhor que o Cabasso, que o Bambu, jogadores que fazem boas partidas, fazem péssimas partidas. Espero que ele seja aí o parceiro ideal para o Léo, né? Que o Léo tem mantido uma regularidade melhor. O que eu sei muito do Leão, que é um cara que chega no grupo, gosta de chamar a responsabilidade, é aquele cara xerife, né? Gosta de exercer a função de capitão. Espero que ele possa nos ajudar e seja bom aí na bola aérea, porque é um fundamento que o Vasco necessita demais, né, família vascaína? Vamos falar sobre um jogador que eu gostaria muito de ver com a camisa do Vasco, mas sei que é uma negociação muito difícil. Eu vou colocar na tela para vocês primeiro a informação do Lucas Pedrosa, que se trata do meia argentino Lanzini, que se despediu hoje, né? O West Ham postou um vídeo se despedindo do atleta. Tá na tela para vocês. O Vasco quer muito o atleta. O problema é o salário altíssimo. Ganha mais de 4 milhões de dólares anuais na Premier League. O clube procurou e manifestou a vontade de contar com o meia argentino de 30 anos. Não há otimismo, mas sim esperança. River Plate também está na briga. Um outro time que eu vi a informação lá no Jorge Nicola que teria interesse no Lanzini é o Besiktas
da Turquia. Então, cara, é difícil a gente imaginar que o Vasco vai contratar o Lanzini, não deve pedir pouco para jogar aqui no Vasco, e a gente sabe que a 777 não tem dinheiro, ou talvez não olhe aí para o Lanzini como um potencial para você investir, porque o Lanzini dificilmente jogando aí no Vasco 1 ano, 2 anos, será que vai ter um potencial de revenda? E não é o caso, mas pelo que eu conheço o Lanzini, conheço mais que o Lianco, ele vem jogando pouco na atual temporada lá no West Ham, mas é o camisa 10 nato, aquele cara que consegue encostar na frente, tem bom passe, organizar o jogo, segurar naquele momento difícil, cairia como uma luva hoje no nosso Vascão. Mas, cara, o Lanzini, eu vou até dizer pra você, esqueça tudo, não conte aí com o Lanzini vestindo a camisa do Vasco, né? Você tem River Plate na briga, você tem outros clubes aí na Europa disputando o atleta, ainda tem uma idade boa para performar lá na Europa, e aí o que causa estranheza que você vê poucos nomes aí o Vasco cogitando para essa função, né? A gente já viu falar lá do Guaca, do Alan Ruiz, agora o Lanzini, são esses três que estão sendo cogitados, você não vê nenhum outro. E preocupa demais aí, família vascaína, porque o Vasco, de fato, precisa desse meia armador. Vamos falar agora do Andrei Santos, né, que está se despedindo aí do nosso Vascão, daqui a pouco vai lá fazer a pré-temporada com o Chelsea, espero que ele possa aí jogar muito bem por lá, é um cara que eu tenho muito respeito, nos ajudou demais na Série B do ano passado e deve fazer a sua última partida aí com a camisa do Vasco contra o Goiás. Daria para ele jogar, né, contra o Cuiabá, mas parece que vai haver uma avaliação de Drey, segue o seu caminho. E por que ele vai jogar contra o Goiás? Ele pediu para jogar, falou que não tem essa aí de corpo mole, ele quer enfrentar o Goiás. Essa informação aqui é do Atenção Vascaínos, e o Vasco, na figura ali do Barbieri, do Paulo Brax, do Abel, vê com bons olhos, porque o Vasco não conta com o Jair, tá suspenso para esse jogo. Então falta opções hoje no elenco do Vasco, então é interessante. Provável meio campo que o Vasco deve atuar ali contra o Goiás é o Cocão, o Marlon Gomes e aí o Andrei Santos. Por esse motivo eu também vejo com bons olhos, família vascaína, é um jogo muito decisivo pro Vasco. O Vasco tem que ganhar de todas as formas, não pode pensar 6-0, tem que somar esses 3 pontos. O Goiás é um adversário direto no Campeonato Brasileiro, brigando ali para não cair. E, cara, melhorar o ambiente, voltar a confiança. Então, já que você não conta com o Jair, escala o Andrei. Eu vim falando aqui, né, que se fosse o cara que tomava a decisão, caneta na mão, já teria liberado o Andrei. Mas por esse fato de o Vasco ter poucas opções, Jair suspenso, eu vejo com bons olhos aqui o Andrei jogar nesse jogo contra o Goiás, despedida. Espero que ele possa nos entregar aí, nos ajudar a conquistar os 3 pontos. Me conta aí o que você acha. Uma outra informação, ontem do Atenção Vascaínos, pode acontecer uma mudança aí no jogo contra o Goiás na frente. Se trata de uma dupla de ataque, Pedro Raul e Ryan, como a gente vem falando aqui, né? Não pode cogitar a saída do Ryan do time. Conquistou dentro de campo seu espaço, mostrou que é titular absoluto nesse momento do time do Vasco. E aí, cara, me chama a atenção porque eu acho que o Ryan se encaixa bem com o perfil do Pedro Raul, né? O Ryan jogava aí na base do Vasco com o GB, né? Que tem características ali parecidas com o Pedro Raul, um jogador mais alto. Até acho que o GB tem potencial para sair mais da área que o Pedro Raul, mas a gente pode comparar ali as características. Eu acho interessante sim, principalmente para esse estilo de jogo que vai acontecer contra o Goiás. Com certeza deve ser um time que vai se fechar, jogar nos contra-ataques. A gente imagina, porque a gente não conhece o trabalho do novo treinador lá português, que conquistou, né, um bom resultado no campeonato lá. Foi o 5º colocado lá num time com pouca expressão, né, se eu não me engano, Aruca. Então conseguiu um bom resultado e ele vai estrear aí contra o Vasco. Mas a gente imagina que vai jogar dessa forma. Então é interessante você ter o Ryan pelos lados, encostando ali no Pedro Raul. O Ryan é um jogador habilidoso, né, dribla bem, chuta bem, e você também tem um jogador que possa auxiliar o Ryan nesse pivô. É interessante que o Ryan possa encostar no Pedro Raul. A gente vê pouco, cara, jogadores encostarem aí no Pedro Raul e ele fica mais fixo na área. A gente vai ver como o Barbieri pretende montar esse time, se vai ser com 3 zagueiros, se vai ser no 4-3-3, o Alex Teixeira vai jogar encostando ali nesses dois, quem vai jogar pelo lado esquerdo, se é o Eric Marques, se é o Peck usando a perna boa. Então tem essas possibilidades, mas eu gosto dessa ideia aqui do Pedro Raul jogar junto com o Ryan. O que você acha, família vascaína? Pra gente finalizar o nosso vídeo, vamos trazer aqui um pequeno trecho do Pedrinho ontem, né, no seu Instagram, falando do camisa 10 hoje no futebol, não só aqui no Brasil, mas como aí no mundo, né? Vamos lá. O camisa 10 em si, não se tratando só do Vasco, né? O camisa 10, como característica de função, ele foi mudando com o passar do tempo e com a mudança do futebol. Por isso que muitos caras que são 10 ou seriam 10, hoje eles jogam às vezes de segundo homem de meio de campo,
né? Porque eles organizam um jogo com uma possibilidade de visualização melhor e porque as equipes começaram a marcar em linhas e muito compactas. Teoricamente, esse camisa 10 teria que jogar entre essas linhas e ali é muito congestionado, né? Então o jogo, a função do 10 acaba que mudou também como pensante. Às vezes ele é só um cara ali de engate entre as duas linhas para acionar os homens da frente, só que é muito apertado. Tá aí, né? É uma função que a gente vem falando que o Vasco precisa há muito tempo, né? Se você pegar o estilo de jogo também do Barbieri, eu gosto sempre de pontuar aqui, lá no RB Bragantino, no primeiro ano ele teve o Claudinho, no segundo ano, mal ou bem, ele tinha ali o Johan, né, que tá no Atlético Mineiro, então falta essa peça, sem sombra de dúvida, no esquema do Maurício Barbieri. Mas, cara, quando você olha pro futebol brasileiro, você vê poucos camisa 10, né? A gente pode citar aí o Arrascaeta, acho que o Everton Ribeiro também pode fazer a função, Renato Augusto, Rafael Veiga, posso colocar o Alan Patrick também. Então, são poucos times que têm esse jogador. E como ele falou ali que os volantes, né, passam a fazer essa função, ou o camisa 10 acaba se adaptando, jogando um pouco mais atrás, porque ali naquela área que antigamente o 10 jogava tá mais povoado, o Vasco não tem nenhuma dessas alternativas. Não tem um jogador que joga bem entre essas linhas, não tem um volante que consegue chegar bem de trás, contribuir nesse sentido ali quando o time tá fechado. O Vasco não tem. O Vasco tem volantes que aparecem bem como elementos surpresa, mas jogar disposta para defesa, o Vasco não tem nenhum volante que possa jogar. O Jair, o Andrei, são jogadores que eu acho, assim, minha visão, vem bem de trás, né? E aí, cara, pegando esse gancho aí do Pedrinho e falando dessa função que realmente falta, mas na minha visão, não só essa função de camisa 10, de meio armador, o Vasco também necessita demais de um atacante de lado de campo bom. Bom, cara, se você pegar aí na memória, a gente pode dizer que o último atacante de lado bom mesmo que o Vasco teve é o Éder Luiz, cara. E lá em 2011 nem se jogava nesse 4-3-3, né? Era um 4-4-2, mas ele jogava ali aberto pelo lado direito, fez uma excelente dupla ali com o Fagner. Então eu acho que é o último bom que o Vasco teve. A gente pode dizer que teve razoáveis ali com o Rossi, o Marrone em 2019 chegou a jogar bem, mas há muito tempo o Vasco não tem esse jogador, cara. E se você olhar aí nos times que são campeões, não só aqui no Brasil e no mundo, cara, você vai ter algum jogador de lado de campo como protagonista. Então é uma outra função que eu sinto muita falta no Vasco, aquele atacante de lado que consegue desequilibrar, romper linhas, desmontar um sistema defensivo do adversário, dar assistência, fazer alguns gols. Eu sinto muita falta e me parece que, pelos nomes que estão sendo cogitados no momento, o Vasco não olha para esse setor. Se olha, não apareceu nenhum nome, e tem a aposta aí no Serginho, que, como eu disse aqui, é uma aposta, mas eu queria ver muito um jogador bom nesse lado de campo aí do Vasco. O Vasco errou na escolha do Orediano, tá faltando realmente esse atleta também. Quero saber a sua opinião. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.